Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Vocês encontraram? O teclado deu só um pouquinho mais baixo no começo, mas depois sim, quando esquentar, aí você. Está assim a palavra de Deus. Depois de um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe juntamente os seus servos, com ele e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que à tarde Davi levantou do seu leito e começou a passear no terraço real. E viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, se lavando. E esta mulher era muito bonita aos olhos dele. E Davi mandou perguntar a respeito da mulher. E lhe disseram: ela é Betseba, filha de Elã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou um mensageiro para buscá-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Versículo 5. A mulher ficou grávida e mandou certificar Davi, dizendo: estou grávida. Muito obrigado. Somente até aqui. Vocês queiram tomar os vossos assentos. Sem sombra de dúvidas, Davi foi um dos maiores reis que já houve em toda a história. Eu não estaria me equivocando se eu dissesse para vocês que Davi foi o maior rei. Porque, de fato, ele foi o maior rei. Entre todos os reis que tiveram a oportunidade de ocupar o trono da casa de Israel, Davi, sem sombras de dúvida, inquestionavelmente, foi o que mais se destacou, foi o que se sobressaiu entre todos os demais reis. Eu acredito que todos nós nos identificamos facilmente com a história de Davi, em alguma parte da história dele. Com muita facilidade nós conseguimos nos enxergarmos nessa história. É uma das histórias, acredito que mais inspiradora, mais motivadora, Denise, do Antigo Testamento. Quem nunca pegou energia, força, esperança, motivação na história de Davi? Um menino que era simples pastor de ovelha, Deus fez que se tornasse o maior rei de Israel. Inclusive, eu acredito que naquela última vigília antes da pandemia, lembra que o povo levantou no brás, cantando, eu preguei, foi março, eu preguei sobre Davi, lá, lembra? Eu preguei sobre Davi, acabei de me lembrar. Só que eu preguei talvez aqui quem me acompanha, hoje até postei uma foto com texto, como que foi? Deus achou um rei no pasto.
nunca despreze ninguém na vida, porque existem muitas pessoas boas em lugares que ninguém acredita. Então eu tenho uma pregação com essa linha de raciocínio. Talvez você já viu eu pregando, né? Ou em algum vídeo meu, eu tenho aquela minha maneira de pregar de dois, perguntando para o pastor, Deus estava procurando o quê? Aí o pastor, um rei. Foi lá no Rio de Janeiro, na Cadesc. E Deus achou Davi aonde? Aí o pastor, no pasto. Aí eu perguntei para ele, mas Deus estava procurando o quê? Um rei. Então quer dizer que tem gente boa em lugares desfavoráveis? Aí o pastor, aí os jovens levantaram, assim, uns 5.000 jovens. Foi muito incrível. Só que hoje eu não quero pregar uma mensagem repetida, né? Sabendo que eu já preguei aqui na sede do Brás, que muitos já viram eu pregando sobre essa fase do Davi pastor. Então eu só vou pontuar aqui alguns aspectos diferentes dos que eu não falei na vez que eu preguei sobre Davi, como por exemplo, eu falo que Deus achou Davi no pasto. Mas olha que interessante. Se você não pegar, eu vou pular aí, hein, gente? Isso aqui não tem no Google. Eu vou começar agora. Vocês já pararam para observar? Se você pode, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ver como tudo começou. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 16. Ítalo, você tem algum microfone aí funcionando ou não? O pastor? Não, o pastor, já que está do lado do senhor, lê o versículo 1. Pode ler o senhor mesmo? 16:1. Olha que interessante, gente. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Preste atenção nisso. Olha Deus falando com Samuel: enche o seu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos... Peraí, pastor Eduardo, o que Deus falou? Por quê? Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Se você não pegar, eu pulo. Pastor, só entre nós dois. Deus aí revelou para o profeta Samuel o nome do filho que seria o rei? Não. Uau! Então, nem o próprio profeta Samuel sabia o nome do filho de Jessé, que seria o futuro rei. Vocês já pararam para observar isso, gente? Deus, quando falou para Samuel ir na casa de Jessé, ungir um novo rei, Deus não revelou o nome. Por isso que teve toda aquela confusão. Vocês viram o auê que teve? Samuel chega, olha para o mais velho, que era Eliabe, pensa assim, esse é o escolhido, aí Deus fala, não é ele não. Todo aquele auê. Por que teve todo aquele auê, Will? Porque Deus não tinha revelado o nome. Se Deus tivesse falado para Samuel assim, pega o vaso, enche de azeite, vai até Belém, na casa de Jessé, e chama Davi, porque eu escolhi ele para ser o futuro rei. Não teria nenhuma confusão, porque ele já chegaria lá dando nome, né? Como tem um ditado, ele chegaria lá dando nome aos bois. Mas nem o próprio Samuel sabe o nome do filho que seria o rei, porque Deus não revelou. Então agora imagine ele chegando na casa de Jessé e falando assim, Jessé, Deus me trouxe aqui porque um dos seus filhos será o futuro rei. Imagine o pai perguntando, qual? Você sabe o nome? E aí o profeta diz, Deus não me revelou. Se Deus não revelou, pastor Eduardo, o senhor me responde se faz sentido. Se Deus não revelou o nome para o profeta, do filho que seria o rei, o correto não era o pai chamar todos os filhos? Sim. Porque se Deus não revelou o nome, nenhum poderia ficar de fora. Agora, Will, entre nós dois só. Por que Davi foi o único que Jessé não mandou chamar para a reunião? Não,
gente, eu não estou falando que é uma reunião comum, não é um qualquer que está chegando na casa de Jessé, é Samuel. Samuel não vai em qualquer lugar. Tanto é que quando ele chega lá, todo mundo pergunta, sua vinda é de paz? Porque quando ele chega, todo mundo sabe, Deus vai mover alguma coisa. Alguém pegou. Eu estou arrepiado, hein, pastor? Essa é a questão. O profeta chega numa ocasião única, para uma reunião extraordinária, e o pai não sente necessidade de mandar chamar Davi. Agora, por que o pai não mandou chamar Davi, gente? Pega isso. Porque na cabeça do pai, na cabeça de Jessé, nunca que Davi poderia ser o escolhido. Aí Jessé diz, para que eu vou mandar chamar Davi no pasto, se eu tenho gente melhor em casa? Davi não... Imagine Davi rei. Imagine Davi no trono, liderando. Não, Davi não serve para ser nada além de pastor. Aí, gente, vai ter uma lista de convidados. Pega isso aqui. Pastor, se ele não pegar, eu vou embora. Tem uma lista de convidados, Will. E o nome de Davi não entra na lista. Mas o que eu acho incrível é que quando Deus tem um plano na vida de alguém, é isso que eu estou querendo te falar, pega que eu vou jogar para o alto. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus não depende da lista dos homens. Eu quero começar, o fotógrafo com a mão levantada, eu quero começar essa pregação com muita calma, falando pausadamente para você pegar. Eu vou repetir. Se Deus tem um plano na sua vida, Deus não depende da lista de ninguém. Ô pastor, isso aqui não é para quem boiano. O nome de Davi não estava na lista. Mas quem falou que Deus depende de quem está na lista? A quadrilha está lá, Davi não está na lista, Will. Aí Deus deu corda, Deus deu corda. O profeta olhou para todo mundo, Deus não confirmou nenhum. Aí Samuel diz, não pode ser. Acho que tem alguém que está faltando. Tem algum nome que não foi colocado na lista. Ele pergunta para o pai, e aí Jessé, acabaram os seus mancebos? Tem algum que você não colocou na lista? Aí o pai, tem um que eu não mandei chamar não. Pastor. Foi aí que você errou. Manda chamar ele, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fala assim para quem está do seu lado. Deus trabalha com aqueles que não foram listados. Isso aqui dava uma pregação, hein? Eu sei que tem pregador aqui dá para você fazer uma pregação. Aí você pode ir lá para 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, os que não são, para confundir os que são. Mas eu só vou jogar mais uma pérola. Eu não vou pregar disso. Eu estou dando pérola para quem está ligado. Pastor, lembra a multiplicação dos pães e dos peixes? O senhor lembra? Na contagem, contaram quantas pessoas? Alguém lembra? 5.000. O pastor está ligado. 5.000 homens, fora. Pega isso aqui. Então só estava na lista os 5.000 homens. Quem apareceu com os pães e peixes? Quem, Ítalo? Então você está falando que quem apareceu com os pães e com os peixes foi um menino que não estava na lista? O pastor pegou. Os 5.000 homens estavam listados, mas cadê algum com pão e com peixe? Aí aparece um menino que não está na contagem, já pegaram ali. Aparece um menino que ninguém sabe o nome e diz: eu tenho pães, eu tenho peixes, e essa multidão não vai ficar com fome. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Então vamos lá. Pastor, é muito legal falar de Davi, olha que com facilidade. O senhor pode vir aqui só para ler um texto aqui, nós já vamos... Eu sei onde eu quero chegar, gente, eu só estou introduzindo. Davi, enfim, não estava na lista, mas aí Deus fez
Ele entra na lista. Pastor, agora no versículo 14, lê o 14 do 1 Samuel 16. Tendo-se retirado Saul, ou tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ó, Deus se ausentou de Saul. Sim. E aí um espírito mau pegou ele. Aí o versículo 15, lê o 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Aí no 16, eles dão um conselho para o rei Saul: chama um tocador de harpa. Sim. Que foi o que eu preguei na vigília. Sim. No 17, Saul manda chamar um homem que tocasse bem. No 18, o moço indica, vê lá quem que o moço indicou, no 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Peraí. Quem que o moço está indicando para Saul? O Davi. Uau! Ô Ítalo, a chave do meu carro está ali em cima. Pede para o obreiro ligar ele e deixar o ar ligado. Se ele não pegar, eu já vou embora. Não, pastor, não tem como eu continuar se ele não pegar isso aqui. Olha aqui para mim, pastor Eduardo. Isso aqui não é mensaginha copiada de Google, não. Isso aqui é pérola. Olha isso aqui agora. O Senhor está falando que quando o rei sentiu a necessidade de ter um tocador no palácio, indicaram para ele? Davi. Então Davi não vai entrar no palácio primeiro como rei? Não. O Senhor está falando... Gente, eu estou todo arrepiado. O Senhor está falando que Davi não entra no palácio primeiro como rei? Não. Ele entra como no palácio? Como músico. Uau, repete para eles. Como músico. Will. Ele tinha unção de rei. Olha isso, Denise. Mas Deus não permitiu ele entrar no palácio primeiro como rei. A primeira vez que Davi entrou no palácio não foi como rei. Foi como tocador de harpa. Agora, por que Deus não colocou Davi no palácio primeiro como rei? Pastor, Davi era filho de rei? Sim. Ó, Davi. Não. Davi não era filho de rei? Se ele não pegar, nós dois pula. Sim. Davi era príncipe? Não. Então, ele não sabe muito como que é palácio? Com certeza não. Ele era pastor de ovelhas, de uma família simples, gente. Não, quem tiver aqui, goiano, não vai pegar. Pega isso aqui é pérola. Isso aqui é pérola. O Senhor está falando que Davi não era filho de rei, não era príncipe. Agora o Senhor está entendendo por que Deus não deixa ele entrar primeiro no palácio como rei? Pastor Raik. Por que Deus não colocou Davi no palácio primeiro como rei? Porque antes de Deus mudar a realidade de Davi, Deus precisa mudar o comportamento dele. Ó, pegaram, eu vou repetir. Deus não pode colocar o menino primeiro como rei dentro do palácio, porque o menino não tinha hábitos de príncipe. O menino não tinha postura, comportamento de príncipe, não porque ele não queria, mas porque aquilo não fazia parte da realidade dele. Aí Deus está falando: Davi, eu não posso te colocar no palácio primeiro como rei, porque antes de eu mudar a sua realidade, eu preciso mudar o seu comportamento. Você está pegando isso? Então, antes de Deus mudar a realidade de um homem, Deus primeiro precisa mudar os seus
comportamentos. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Obrigado, pastor. Fala para quem está do seu lado. Antes de Deus mudar a sua realidade, Deus quer mudar o seu comportamento. Davi não pode querer entrar no palácio como rei. Ele tem unção de rei, mas a cabeça dele ainda não é de rei. Quando foi que ele sentou numa mesa real? A mesa dele era chão. A vida dele era simples. Deus precisa infiltrar ele no palácio. Primeiro como tocador, para ele ver como o negócio funcionava lá. Deixa eu ver como eles falam. Estão pegando. Deixa eu ver como eles agem. Deixa eu ver como eles se comportam. Vocês acreditam em palavra revelada? Então pegue isso aqui que eu vou te falar agora. O maior problema de muitas igrejas, eu não estou generalizando, mas o maior problema de muitas igrejas é que elas trabalham muito para promover as pessoas para se assentar na mesa do rei ou na mesa com príncipes, mas não ensinam as pessoas a terem comportamentos de príncipe. Eu vou falar mais uma vez para você pegar. O maior problema de muitas igrejas é que promovem pessoas, incentivam pessoas, trabalham em prol de que pessoas se sentem com os príncipes, mas não trabalham para que as pessoas se comportem como príncipes. Pastor Raí, que eu não estou entendendo, eu vou simplificar. O seu talento te leva para a mesa. Agora o que define se você fica nela ou não é o seu comportamento. Por que tem gente, eu estou arrepiado, Will, você está pegando? Por que tem gente que até chega, mas não permanece? Pega isso. Dom, talento, abre a porta. Agora o que define se ela vai ficar aberta é o seu caráter. Não adianta Deus te colocar em lugares, pega isso aqui, não adianta Deus te colocar em lugares altos. Não adianta Deus te colocar em lugares elevados, se os seus pensamentos forem baixos. Você está pegando isso? Então antes de Deus te colocar, olha isso, pastor Diogo, antes de Deus colocar alguém em um nível alto, Deus precisa fazer com que a mente dessa pessoa seja condizente com aquele nível. Talvez Deus já te infiltrou em alguns lugares como um aprendiz, e até agora você não entendeu porque não aconteceu. Eu queria tanto que fosse eu, pastor. Eu queria, Davi não pode ficar com isso, eu queria que fosse eu. Não, Davi tem que entender, não é tempo de eu estar no trono. Não é tempo de eu estar com cetro. É tempo de eu estar aqui tocando harpa. E glória a Deus que eu tenho uma harpa para ter entrado aqui para ver como funciona tudo isso aqui. Pega isso aqui, se você crê em palavra revelada. Quem diria que uma harpa levaria um menino para o palácio? Vocês têm ideia disso, gente? Quanta gente queria entrar num palácio? E olha que não é fácil entrar em palácio, hein? E uma harpa fez ele ser convidado para entrar. Mas quando Davi tocava a harpa, Ítalo, pega o microfone que nós já vamos ir já. Pastor, quando Davi estava tocando harpa, vocês acham que ele tocava a harpa para entrar no palácio? Não. A harpa naquela época era um instrumento de louvor a Deus. Olha que tremendo isso. Eu vou repetir. Davi, Diogo, não foi aprender a tocar harpa para chegar longe. Will, isso aqui tem direção. Sabe por que tem algumas pessoas que querem tanto chegar e nunca chegam? Porque querem muito. Todo cantor que quer fazer uma música para estourar, dificilmente vai fazer. Porque quer.
Todo pregador que quer, eu quero, dificilmente esse cara vai conseguir. Pode conseguir com esquema. Agora, espontaneamente, não vai. Por quê? Porque sempre que a pessoa tem muita ambição, parece que tudo trava. Sabe por que está acontecendo na vida de Davi? Porque ele não quer. Ele não está fazendo para acontecer. Ele está fazendo para glorificar a Deus. Alguém lá atrás, perto da cortina, pegou. Olha na mesa do som. Tudo que você faz para a glória de Deus te levará a lugares que você nunca imaginou. Tem profeta aqui de pé. Olha ali, tem família de pé. Eu vou repetir. Tudo que você faz para a glória de Deus te levará a lugares que você nunca imaginou que um dia poderia pisar os pés. E tem mais. Pelo seu coração estar em Deus, esses lugares jamais vão atrair o seu coração. É você, sem querer, chegar. E quando chega, não se deslumbra. É Davi não toca para chegar. Davi não toca para ser convidado. Davi não toca para conseguir alguma coisa na vida. Ele toca porque ama. E aquilo que ele nem imagina vai ser exatamente um fator que Deus vai usar para levá-lo para o destino que já havia sido estabelecido na eternidade para ele. Aleluia. Introduzi a pregação. Agora você já sabe que o menino entrou, virou rei. Depois de tocador, Deus o colocou como rei. E agora eu vou ir para onde eu queria. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aqui está a pregação. Nós vamos agora ver a outra fase da vida de Davi. Eu preciso de toda atenção. Versículo 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis... Tempo em que? Repitam comigo. Tempo... Mais forte, gente. Tempo em que os reis saem à guerra. Olha o que Davi fez. Enviou a Joabe. Mas era tempo de quem ir para a guerra? Hã? Fala aí, Ítalo. Os reis. Quem era o rei? Davi. Então não era para ele mandar Joabe? Era para ele ir. Porque aqui é tempo de rei para a guerra. E reis, presta atenção, não iam para a guerra em qualquer tempo. Quando você faz uma exegese desse capítulo, você vai perceber que eles esperavam a primavera. Esse tempo é a primavera. Por quê? Porque o sol escaldante do verão fazia com que os soldados se cansassem no percurso. Então, olha como os caras eram inteligentes. Estrategicamente falando, não vale a pena fazer os soldados ficarem exaustos no caminho. Então, eles esperavam até um tempo certo para saírem para guerrear. Só que nesse dia, Davi decide ficar em casa. E olha que Davi era um homem que amava a guerra, pastor Eduardo. Davi era um homem que amava a guerra. Lembra Golias? Ninguém teve coragem de ir para cima de Golias. Ele disse, eu vou. Ele recuperou a Arca da Aliança, ele venceu muitas guerras, pastor Diogo Moisés. Vocês se lembram quando ele quis construir uma casa para Deus? Deus falou, você não pode. Porque as suas mãos têm sangue, você é homem de guerra, Davi. A pergunta que eu me fiz lendo esse texto, gente, presta atenção nessa palavra, porque essa mensagem ela é muito profunda. A pergunta que eu me fiz nesse texto é: como um homem de guerra não está com vontade de ir para a guerra? Como que um homem que amava a guerra não está mais sentindo vontade de ir para a guerra? Eu vou simplificar. Esse dia que Davi não foi para a guerra,
Foi exatamente o dia que ele ficou em casa e viu Betseba tomando um banho, chamou ela e deitou com ela e cometeu adultério. Então eu estou falando para vocês do dia em que Davi caiu. Ítalo, era tempo de quem estar na guerra? Davi, o rei. Ele ficou aonde? Em casa. Coloca para mim, por favor, o versículo 2 no Data Show. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do leito. O cara estava tão vacilando que de tarde estava dormindo. Levantou, foi passear e aí viu lá Betseba. Sabe por que Davi caiu? Não foi simplesmente porque ele ficou na casa, porque a casa era dele. Sabe por que Davi caiu? Porque ele se esqueceu das suas responsabilidades no reino. Anotem isso. Todas as vezes que alguém se esquece das responsabilidades do reino, começa a cair. A queda de todo homem dar-se-á quando ele começa a se ausentar das suas responsabilidades no reino. Ítalo, era para Davi estar em casa ou estar na guerra? Na guerra. Responsabilidade dele, era rei. Só que ele perdeu a vontade de ir para a guerra. Preste atenção. É o sintoma que está mostrando para ele: alguma coisa não está bem com você, Davi. Antes de toda queda, o mundo espiritual vai te enviar uma mensagem. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Antes de toda queda, o mundo espiritual vai te enviar uma mensagem. Pastor, qual é a pregação de hoje? Pastor Eduardo, se eu fosse dar um tema para essa palavra hoje, Ítalo, seria: não ignore os sintomas. Não ignore os sintomas. Você já viu que quando alguma coisa não está bem no nosso organismo, o seu organismo te manda um sinal? Se alguma coisa não estiver funcionando bem no seu organismo, o seu corpo vai te dar o sinal. Que, usando um termo medicinal, um termo de médico, são os famosos sintomas. Gripe. Qual é o sintoma de uma gripe? Dor de garganta, febre, dor de cabeça, dores no corpo. Então, sempre que você sente esses sintomas, é o seu corpo te avisando: tem alguma coisa errada. Procura o médico. Você está precisando se medicar. Sempre, sempre. O corpo, o organismo sempre vai mandar uma mensagem. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Sempre que alguma coisa estiver errada no mundo espiritual, o mundo espiritual vai te mandar a mensagem. Mas sabe qual que é o problema? É que muitas das vezes nós ignoramos os sintomas. É aquela pessoa, eu estou arrepiado, pastor, é aquela pessoa que não tem mais vontade de orar e pensa que está normal. Olha aqui para mim, a sua falta de vontade de orar é o sintoma que tem alguma coisa errada. A sua falta de vontade de estar na igreja, no altar, jejuando, lendo a Bíblia, ofertando, dizimando, envolvido com as coisas de Deus, talvez seja os sintomas que o mundo espiritual está te dando e você está ignorando. Não, está tudo bem. Oh, Will, você acha que Davi sabe que está caindo? Ítalo, quando Davi diz: eu não vou para a guerra hoje, você acha que ele sabia que esse dia seria o pior dia da vida dele? Não. Ele não sabe que está caindo. Ele não tem ideia que aqui vai ser o pior dia da história dele. Ele pensa que está tudo bem.
É normal, eu sou rei. Estou com a bola toda, olha o meu exército, e olha como o exército de Davi estava poderoso. Coloca o versículo 1, por favor, o pessoal do Data Show. Olha como o exército dele estava poderoso nessa época. Ele sem ir para a guerra, olha o versículo 1, sem ir para a guerra, ele vence a guerra. Olha lá, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, ele nem foi. E olha o que Joabe fez com o exército de Davi. Destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Vê se o exército de Davi perdeu ou ganhou. Olha aí. Eles estão perdendo ou estão ganhando? Estão ganhando. E essa vitória leva o nome de Davi. Pega isso. Ele está conseguindo vencer fora. Mas ao mesmo tempo que ele vence fora, perde dentro sem ver. Isso aqui dava para ser palavra para reunião de obreiro. É aquele líder que arrebenta do lado de fora, que monta tudo certinho do lado de fora, que faz uma estrutura que não tem como perder a batalha do lado de fora. Só que aí dentro, ele está vencendo fora de casa, e dentro de casa ele está caindo sem ver. Mas isso aqui é para reunião de obreiro. Gente. Isso aqui é muito sério. É muito, muito sério. O Ítalo, eu vou te perguntar mais uma vez, nós caminhamos para o fim. Davi sabe que está caindo? Não. Davi está lá, felizão. Está tudo bem. Vocês sabiam que as maiores quedas acontecem sem a gente perceber? Davi não sabe que está caindo. Tem gente aqui que está no laço, que já está no laço, mas até agora não conseguiu ver. Tem gente aqui que já está na armadilha e está, não, está tudo bem. Eu quero conhecer Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem gente que está assim, cantando na igreja, dançando, pulando, pregando, cantando, fazendo tudo, está tudo, pensando que está tudo bem. Davi também pensou que estava tudo bem. Ítalo, por favor, vem cá. Se vocês não pegar, gente, agora eu e o Ítalo vamos pular. E se ele pular, vocês sabem o que acontece. Olha o tamanho do homem. Ítalo. Uau, estou me sentindo Davi perto de Golias. Sem brincadeira. Me responde uma coisa. Golias destruiu Davi? Não. E era grande. Sim. Gente, se vocês não pegar, eu vou pular e com o Ítalo. Saul pegou Davi? Não. E era rei. Qual foi o exército que destruiu Davi? Nenhum. O dia que um rei pegou ele, o cara era tão águia que se fez de louco. E não morreu. Me fala, olha isso, pastor Eduardo. Qual foi o perseguidor que conseguiu destruir Davi? Nenhum. Ele não cai quando está sendo perseguido. Porque as maiores quedas não acontecem quando você está com medo. Você nunca vai cair com aquilo que você tem medo. Quando alguém te persegue, meu amigo, você pode pensar que a pessoa está te fazendo mal, mas ela está te ajudando sem saber. Fala alto para quem está do seu lado. Não tenha medo de perseguições. Elas não te fazem nenhum mal.
Na verdade, quem te persegue te ajuda. Já viu quando alguém está querendo sua cabeça? Você fica assim, opa, aqui não. Aqui não, já estou vendo que você está querendo acabar comigo. Então você fica em alerta. Você não fala qualquer coisa. Você não age de qualquer maneira. Você, opa, não vou para o altar, vou orar. Lembra de Penina? Lembra? Olha a Penina para Ana. Eu tenho filho, você não tem. Eu consigo, você não consegue. Na cabeça de Penina, ela estava fazendo mal para Ana. Hã? Estava fazendo bem. É porque ela está perseguindo Ana. E na verdade ela está dando força para Ana ir para o altar. Se tem pastor que pegou. Pastor, como é o nome do senhor? Pastor Márcio, eu vi que o senhor pegou. Só entre nós dois. Talvez, se não fosse Penina, Ana não ia chegar tão quebrada no altar. Penina está ajudando Ana a chegar lá. Sem saber o que falar. Só chorar. Então, na verdade, tecladista, pastor Márcio, Penina está fazendo isso aqui com Ana. Vai para o altar. Vai para o altar. Vai para o altar. Vai para o altar. O saxofonista pegou, o batera pegou. É quem te persegue, pensa que te faz mal, mas está te empurrando para o propósito. Lembra de José? Lembra, Will? Os irmãos de Will chorando. Os irmãos de José falaram assim: ele não pode sentar nessa cadeira. Essa cadeira é do pai, ele não vai poder reinar aqui. Vamos mandar ele para longe. Aí a quadrilha joga José para o Egito, pensando que estavam fazendo mal. E Deus falando isso: empurra ele para perto do sonho que eu sonhei para ele. Empurra ele para perto da cadeira que eu preparei. Tem alguém de pé ali pegando. Você está entendendo? Eu estou lhe dizendo. Olha ali, tem pastor com Bíblia. Eu estou lhe dizendo que quem te persegue não te prejudica, te ajuda. Se o inimigo perceber que não consegue te destruir, ele vai te distrair. Fala assim: eu vou repetir. Eu vou repetir. E se você não pegar, se você não pegar, eu vou pular aí junto com o pastor. Se o inimigo perceber que não consegue te destruir, ele vai fazer de tudo para te distrair. E Deus está falando. Davi, fica atento. Porque o que te derruba, porque o que te derruba não é o que te coloca medo. É aquilo que enche os seus olhos. Golias não derrubou Davi, Saul não derrubou Davi, nenhum rei inimigo derrubou Davi. Sabe o que derrubou Davi? Uma distração. Tem gente aqui que está sendo distraída. Tem gente em casa ouvindo essa pregação que Deus está falando: acorda. Acorda. O inimigo conseguiu atrair seu coração e você está pensando que está arrasando, que está arrebentando, mas você já se enfiou em um laço e Deus está te dando oportunidade de sair desse laço. Will, eu já vi tanta gente pregando como que se a queda de Davi, pastor Diogo. O Ítalo, eu já vi tanta gente pregando como que se Davi caiu quando foi para a cama. Pega isso aqui, Davi não caiu quando foi para a cama. Caiu quando deixou de ir para a guerra. Só que ele não sabe. As pessoas pensam que o pecado é assim: o fulano traiu a esposa, o Beltrano foi pego fazendo isso, aquilo. Aí todo mundo pensa que a queda da pessoa está ali, quando vem um escândalo. Mas aquilo ali é apenas um reflexo
de uma queda que já houve antes. Ninguém cai primeiro do lado de fora. Antes da queda externa, tem a queda interna. Ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém do nada cai. Eu só vou cair aqui, pastor Eduardo, se primeiro eu cair aqui. Davi não sabe, mas ele não cai quando vai para a cama, ele cai exatamente quando ele não foi para a guerra. Talvez ainda não chegou o seu momento de escândalo. Então é uma oportunidade para você correr do palácio. Eu vou repetir. Talvez ainda você não praticou. Talvez você ainda não. Então ainda dá tempo. Bloqueie esse contato. Sai desse rolo. Abandone esse caso. Para de trair a sua esposa. Para de dar a brecha para receber cantada de outros homens. Você já tem o seu. Essas coisinhas que às vezes você pensa que são insignificantes podem destruir, comprometer o que Deus tem para você. Olha aqui para mim. Davi não sabe o que... Pastor, olha essa palavra. Eu sei que... Cadê o povo pulando? Não é um tipo de mensagem que gera pulo. E eu não estou aqui preocupado se você vai pular. De coração. Porque eu aprendi que o pulo que você dá na igreja não muda nada na tua vida. O que muda a sua vida é a postura que você tem lá fora. Então a minha pregação aqui hoje não está interessada em ver vocês pulando. Receba, e pega, e isso, e aquilo, Não. Eu não sou contra pregadores que pregam assim. Só que, gente, cá entre nós, no nosso meio pentecostal, é tanta vitória que chega uma hora que a gente não sabe nem onde colocar. É tanta, vai acontecer, Deus vai fazer isso. Eu estou falando porque eu sou do meio. Tem horas que é tanta palavra de triunfalismo, de vitória, que a gente se cansa de vitória. A gente fala, meu Deus, é muita vitória. Eu não preciso mais. Tem gente aqui que não está precisando dessa coisa de vitória. Tem culto que a gente entra precisando de uma direção. De uma direção. E as melhores mensagens que eu já ouvi na vida não foram aquelas que fizeram eu pular. Foram aquelas que fizeram eu refletir. Foram as mensagens que mudaram a minha vida. Eu vou caminhar para o fim, para vocês verem como não é brincadeira. Davi engravidou ela. No versículo 4, Davi enviou um mensageiro para falar para Joabe trazer o esposo da Betseba de volta, Urias. No 6, corrigindo. No 7, vindo pois Urias, Davi perguntou como ele estava. Olha o 8, gente, versículo 8 do segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias, descansa, vai para a tua casa. Olha como Davi estava malandro. Ele tinha pegado a mulher do cara. Não, vê se você vai reconhecer Davi nesse capítulo. Ele pegou a mulher do cara, tirou o cara da guerra, deu presente para ele e mandou ele para casa descansar. Por que Davi está fazendo isso? Porque ele está tentando forjar que o filho era de Urias. Não tinha o programa do ratinho na época. Para fazer o teste de DNA. Então, se Urias ficasse na guerra e ele voltasse a mulher com a barriga grande, o que ele ia falar? Ricardão passou em casa.
pularam a cerca. Então Davi, ele está maquiavélico, ele está tentando maquinar ali para forjar que o filho era de Urias, gente. Olha como ele estava malandro. Mas põe o próximo versículo, olha isso aqui. Davi mandou Urias ir deitar, olha o 9. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu. No outro versículo, avisaram ao rei, 10, fizeram saber a Davi que Urias não foi dormir em casa. E Davi queria que Urias pegasse a esposa, para forjar que o filho era de Urias. Então o rei perguntou para Urias: por que você não foi para casa se você estava cansado? Versículo 11, olha isso, pastor Eduardo. 11, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E como eu vou para minha casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Olha a lealdade desse soldado, ele está falando: eu não vou para casa. Como eu vou para casa se os meus amigos estão na guerra? Como eu vou para a cama com a minha mulher se os meus amigos estão correndo perigo? Agora imagine a cabeça de Davi, falando: caramba, o cara não quer ir para a cama, pensando nos amigos, e eu estava lá sem saber de ninguém. Olha como Davi está desgovernado. Eu vou resumir. Ele vai tentar fazer Urias deitar. Urias não deita. Vai chegar uma hora, Will, que ele vai deixar Urias bêbado, para Urias ir. Urias não vai. Aí ele diz, já que não deu certo, versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pelas mãos de quem? Sabe o que estava escrito na carta? Olha como Davi estava. Eu não reconheço Davi aqui. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja, deixa ele sozinho, para que ele seja ferido e morra. Sabe na mão de quem ele colocou o decreto de morte? Do próprio morto. Se Urias tivesse aberto a carta, não morreria. Mas ele é tão leal, Ele vai com a carta fechada. Davi está traindo a lealdade de um homem. Matou Urias. Vocês viram eu pregando de Davi no começo? E todas as pregações que eu já preguei, seja sincero. Vocês estão reconhecendo Davi nesse capítulo? Hã? Ele fica irreconhecível. E o problema dele aqui é que ele está tentando consertar um erro cometendo outros. O maior problema de você querer viver uma vida mentirosa é que para você sustentar ela, você vai ter que criar várias outras mentiras. Ninguém vai conseguir sustentar uma mentira se não criar outras. Deus está te convidando para abrir mão de toda mentira. Na cabeça de Davi estava tudo bem. Na cabeça dele estava tudo tranquilo. Vocês acham que Davi ficou triste? Ficou não. Seguiu a vida. Agora olha o capítulo 12. E eu acabo a minha pregação. Olha isso, pastor. Capítulo 12. Davi pensa que está tudo bem. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Porque um dia Deus manda a conta.
cedo ou tarde a conta chega. Era Davi cantando lá, tá tudo bem, eu quero... Igual eu estava falando para você, tá cantando, tá pensando que tá tudo bem. Quando ele menos espera, olha o que Deus faz, mandou um profeta. Só que Davi não sabe que é Deus que mandou. Aí o profeta vai começar a contar uma história. Tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, um pobre e uma única. Rei! O senhor acredita que o homem rico pegou a única do pobre e ainda matou ele? O que o senhor acha que esse homem merece? Versículo de número 5. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que este homem é digno de morte. Como um rico pegou uma única ovelha de um pobre e ainda matou? Esse cara não vale nada, esse cara não presta, esse cara merece morrer. Quando ele fala assim, digno de morte este homem, coloca o próximo versículo. Natã pega ele e diz assim: este homem é você. Está no versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Por que Davi deu a própria sentença de morte? Porque ele não sabia que ele estava na parábola. Deus sabe dar o troco. Eu vou repetir. Vocês lembram porque Urias morreu? Porque levou o decreto de morte sem saber. Davi colocou na mão dele a carta de morte. Aí Deus falou: você colocou a carta de morte na mão de um homem sem ele saber. Agora eu vou criar uma situação para você dar o seu decreto de morte. E olha o que Deus disse, pastor Eduardo, olha isso aqui. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei, versículo 8, a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei Israel e a Judá. E olha o que Deus disse: se isso fosse pouco, Davi, era só você me falar, que eu teria te acrescentado mais. Você não precisava ter feito o que você fez. Se você não estava satisfeito, se você não estava feliz, se você não estava contente, era só você falar. Eu te daria mais. É Deus falando com alguém aqui. Se você não está feliz, se você não está satisfeito, corre para o altar. Corre para o altar e fala: Deus, eu estou com vontade de ir para o mundo. As mulheres estão me atraindo. Eu estou quase me desviando. Me ajuda, eu estou aqui para te falar que eu não estou satisfeito. Com certeza Deus enviará algo que fará com que você desista de abandonar o que Ele tem para você. Porque Deus, levanta a mão para receber isso, Deus sempre terá algo melhor do que o que o mundo te oferece. Porque grandes líderes caem, grandes pastores caem, grandes pregadores caem, porque não tem coragem de falar. É Deus falando: se você me falasse, eu te acrescentaria mais. Procura a tua liderança. Procura o teu líder. Peça ajuda. Peça socorro. Fala que não está bem. Para de fingir que está no ápice espiritual se você está arrebentado. Enfim, Davi caiu. Mas mesmo assim, ele carregava algo. Ítalo, eu vou fazer um paradoxo e acaba a pregação aqui. Você lembra do rei Saul? Sim. Isso aqui vai virar um júri popular. Tem algum advogado aqui?
Advogado, está ali. Doutor, por favor. O senhor hoje vai fazer o papel de um promotor de justiça. Ok? Como é o nome do doutor? Anderson, doutor Anderson. Tudo ao vivo. Nós vamos fazer um júri popular. Ítalo, você vai ser o reitor. O erro de Saul, Deus mandou ele matar todos os amalequitas. Ele deixou o rei vivo. O erro de Davi, matou o próprio amigo. Um livrou, doutor. Um homem da morte, Davi matou o amigo. Quem que o senhor aconselha o povo condenar? Davi ou Saul? Davi. Porque um livrou. Davi? E o outro condenou. Davi matou. Doutor Anderson, o erro de Saul, ele queria que Deus fosse na guerra, mas estava desesperado e sacrificou. Ele não foi sem sacrificar. O erro de Davi, pegou a mulher do próprio amigo, sendo que ele tinha várias e poderia ter qualquer outra. Na sua opinião, doutor, quem errou mais gravemente? Saul ou Davi? Davi. Davi. Se fosse para soltar um dos dois, ou melhor, condenar, quem vocês preferem que sejam condenados? Um homem que livrou um da morte ou Davi que matou o amigo? Davi que matou o amigo. Hã? Davi que matou o amigo. Agora, olha isso, pastor. A pergunta é essa. Se Davi errou mais gravemente, doutor Anderson, por que Deus derrubou o trono de Saul e não derrubou o de Davi? Sabe por quê, Ítalo? Porque Deus nunca teve problema com fraquezas. Alguém pegou? Fala assim. Deus nunca teve problema com fraquezas. Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a minha graça te basta. Deus não liga se você é fraco. O que Deus não tolera é arrogância. Deus conta com fracos. Mas arrogantes, Deus diz, eu resisto. Sabe qual era o medo de Saul? Quando Samuel disse para ele que Deus tinha rejeitado o trono dele? Qual, pastor? Perder o trono, a coroa, o palácio e aquela vida confortável que ele tinha. Ele disse isso aqui, pastor Eduardo: eu morro, mas não vou desistir dessa vida boa. O medo dele era perder tudo que ele tinha, Will. Agora Davi, quando é confrontado, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Pastor Márcio, Salmo 51. Ele arrebentado, chega diante de Deus e diz: Deus, eu errei, eu caí, o Senhor me deu tudo, mas eu nunca pedi isso. Então, se o Senhor quiser levar, pode levar a coroa, pode tirar o trono, tira o palácio. Mas o meu único pedido é: não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Deus olhou para Davi e disse: ele é fraco, mas me ama. Ele errou, mas me ama. Ele caiu, ele ficou cego, mas ele me ama. E a ele um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Renova em mim a alegria da salvação, porque eu não estou mais conseguindo ser feliz.
Me dá um coração novo, reto, puro. Ele falando: Deus, eu prefiro voltar para o pasto, arcar com as consequências do meu erro, mas tendo a certeza de que o Senhor não me abandonou, do que viver no palácio cheio de dinheiro sem sentir a sua presença. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Urebaba chore kamabalaba xere candalababa na sereba. Até o céu. Aleluia. Lá está se eu for às profundezas do mar, O que, Ítalo? me encontrará. Se eu for pro profundo, Se eu for o mais escuro lugar, me encontrará. olha os fotógrafos. Não há como escapar do teu olhar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando aceito e levanto e lê meus pensamentos. E quando eu olho pra dentro de mim, Olha o que eu sinto, pastor Eduardo. eu tenho medo. Por tão pecador que sou, Olha essa cena aqui, pastor Eduardo. e me arrependo. Vem cá, olha essa cena. Por isso eu estou aqui, É disso que eu estou falando. pra te pedir perdão, dizer que não sou nada sem tua proteção, sem o teu amor. Eu não consigo, Will. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Mas não retires de mim o teu Espírito. O que tenho, o que eu preciso. Tem pessoas aqui que Deus não quer ver dando um pulo. Tem pessoas aqui que Deus não quer ver rodando, sapateando. Ai, Senhor, Tem pessoas aqui que precisam dobrar os joelhos e se arrepender, chorar. viver sem teu amor. E eu não quero ser levado pelo sistema gospel. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem teu amor. O tema da campanha é provocadores de milagres, né, pastor? Todo milagre começa a ser provocado quando você se arrepende. Deus nessa noite está convidando alguém aqui para se arrepender. Tem pessoas aqui que estão precisando de uma oportunidade para se quebrantar diante de Deus. Que me põe de pé. Tem pessoas aqui que estão querendo pôr para fora coisas obscuras. A tua presença. Pastor, essa palavra foi comigo que Deus falou.
Eu estou precisando chorar. Eu estou precisando resgatar alguns valores espirituais. Todo mundo pensa que eu estou bem. Mas pastor, eu estou sentindo muitos sintomas. E hoje eu quero me lançar para pedir socorro para Deus. Não por ouro, não por prata, mas eu quero chamar Ele para estar comigo. Você que sente que foi para você essa palavra e precisa de um socorro espiritual, se arrepender, eu quero que você saia do teu lugar e corre aqui na frente do altar, rápido. Tudo está tão difícil para mim. Agora não é para você ficar com medo com o que vão pensar. Agora não é hora de você ficar preocupado com o que vão falar. Se o pródigo ficasse com vergonha, nunca voltaria para casa. Todos me perguntam onde. Se os pastores que se matam, pastor Eduardo, tivesse coragem de expor a sua humanidade e pedir ajuda, talvez não ficariam com depressão. Todos vocês que estão aqui na frente, eu quero que dobrem os joelhos. Tudo me esconder em tua presença, ó Deus. Eu sei que tem mais, aproveitem, vem. Quando eu chorar, se você não está conseguindo mais chorar, me lembrar, peça para Deus, quebra meu coração, que até aqui tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Agora é a hora que você pode vir para o altar e falar para Deus qual é a tua fraqueza. Deus, eu sou viciado em site pornográfico, me ajuda, porque isso está poluindo a minha mente. Deus, eu sou viciado em sexo, me ajuda, porque isso me escravizou. Deus, eu estou viciado em cocaína, eu estou viciado em cigarro, em maconha, eu estou viciado em dinheiro. Agora é hora de você entender que Deus é o seu Pai e quer te ajudar. Não entendo o meu próprio agir. Pastor, o senhor tem que ver quantas lágrimas tem aqui. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não enredo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo.